Continua o barulho. Continua. Parou o barulho? Ainda continua? Parece que parou o barulho, não é isso? Meus irmãos, bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom estarmos reunidos mais uma vez na manhã desse domingo. Eu gostaria de iniciar parabenizando a todas as mães da nossa igreja, também as mães da nossa cidade, da nossa Bahia, as mães do mundo inteiro. Nós somos imensamente gratos a Deus por este presente tão maravilhoso que Ele nos concedeu, que são as mães. A nossa oração é que Deus continue fazendo de cada uma de vocês guerreiras, servas do Senhor, que possam auxiliar os seus maridos na condução do lar, conforme a vontade do nosso Deus. Nós vamos iniciar esse culto ao Senhor cantando o hino Nome Precioso, 164, do Inário Novo Cântico. Santo nome incomparável, tem Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom, a fé, a esperança do porvir, nome bom, trouxe a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá conforto, hoje e sempre onde for. Nome bom, trouxe a fé, a esperança do porvir. Nome bom, trouxe a fé, a esperança do porvir. Esse nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, trouxe a fé, a esperança do porvir. Nome bom, trouxe a fé, a esperança do porvir.
Vamos orar nesse momento ao Senhor. Nós te agradecemos, nosso Deus, pela manhã desse dia de domingo, que o Senhor nos concede a graça de nos reunirmos, ó Deus, em Teu nome, mesmo à distância, mas a nossa união, a nossa unidade é real em Cristo Jesus. Ó Deus, mesmo estando separados fisicamente uns dos outros, estamos unidos no mesmo propósito, com a mesma intenção de adorar aquele que vive pelos séculos dos séculos, aquele que venceu a morte, ressurgiu ao primeiro dia e nos garantiu a vitória. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Neste dia, de modo especial, o segundo domingo do mês de maio, nós queremos louvar ao Senhor pelas mães, presente do Senhor para nós. Ó Deus, muito obrigado porque o pecado não conseguiu destruir este dom que o Senhor concedeu à mulher. Mesmo que em dores ela dê à luz filhos, em agonias, mas o Senhor não tirou esse privilégio dela. Ó Deus, muito obrigado pelas mães, aquelas que geraram filhos nos seus ventres, mas também aquelas mães do coração. Ó Deus, que apesar de não terem gerado filhos, elas os ama, os acolhe, educa, os instrui. Ó Deus, que o Senhor alcance estas mães, todas elas, com a Tua graça nesses dias. Ó Deus, que o Senhor as fortaleça, a fim de que elas cumpram esta missão, ó Deus, esta vocação bendita, maravilhosa de ser mãe. Ó Deus, sustenta, encoraja e dirige a cada uma delas, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 19. Nós vamos meditar nesta manhã neste salmo, ainda não será agora, neste momento, mas hoje nós vamos meditar no verso 7, a parte A, e também o verso 8, a parte A. Tá? Então nós vamos ler todo esse salmo neste momento, e mais à frente, no momento da meditação, nós vamos abrir nessa passagem novamente para a nossa reflexão. A palavra do Senhor nos diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar. Há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então ficarei livre. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Deus está aqui, tão certo como o ar que nós respiramos.
respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Espírito, e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Nós vamos ter uma palavra de oração nesse momento, uma oração de confissão de pecados. Nós vamos confessar ao Senhor as nossas transgressões, suplicando a Ele a sua misericórdia, a sua compaixão das nossas vidas. Deus, nós te agradecemos por esta manhã que o Senhor nos reúne
Mas também, ó Deus, nós temos consciência dos pecados que temos cometido contra o Senhor. Mesmo o Senhor nos recebendo a adoração oferecida ao Senhor em nome de Jesus, nós temos plena consciência de quem somos e do quanto o nosso pecado muitas vezes tem nos distanciado do Senhor. É por isso que nós queremos confessá-los nesse momento. Aqueles que estão diante de nós, temos plena consciência deles, e aqueles que nos estão ocultos, ó Deus, que nós não nos lembramos. Pedimos que o Senhor nos lave, nos purifique de todo pecado, de toda mancha, de toda injustiça. E que ao meditarmos na Tua Palavra, Senhor, os nossos corações estejam limpos e abertos para receber a instrução, a direção, o consolo que vem da Tua Palavra. É o que nós te pedimos nesta manhã, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, antes da meditação, nós ainda vamos cantar um hino do nosso inário, o hino Cuidado Divino, 165 do nosso inário. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Amém. Deus cuidará de ti. Você possa confiar, meu querido irmão, nesta promessa bendita. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã. Hoje nós não vamos fazer um estudo, nós vamos refletir um pouco em formato de devocional neste salmo, que é uma preciosidade para as nossas vidas, o Salmo 19. E eu quero ler os versos 7 e 8, Salmo 19, versículos 7 e 8.
Nós vamos concentrar a nossa reflexão nessa manhã na parte A do verso 7 e na parte A do verso 8. Nos diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Apenas esses 2 versículos. Meus queridos, não resta dúvida de que a Bíblia é um livro muito especial. Diferente de qualquer livro que você possa encontrar neste mundo. Não só porque é um livro religioso. As religiões, em geral, têm os seus livros, os seus manuais. O islamismo, o budismo, o hinduísmo e todas as religiões, de um modo geral, têm os seus códigos de ética, as suas normas religiosas, assim como o cristianismo também tem a Bíblia. A pergunta é: o que faz com que este livro seja completamente diferente de todos os demais livros que nós encontramos? E há algumas razões para isto. Uma delas tem a ver com a natureza deste livro, a sua dupla natureza. A Bíblia é um livro humano, porque foi escrita a Bíblia numa linguagem humana, traduzida para outras línguas, chegando inclusive ao nosso português, e a gente pode ler, entender o que está escrito nela. É um livro humano porque foi escrito por homens. E neste livro nós encontramos as marcas, as pegadas de cada um desses autores. A gente vê estilos diferentes, um estilo um pouco mais rebuscado, outros autores têm um estilo um pouco mais simples. A gente pode fazer uma comparação muito simples entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, homens que tiveram origens diferentes, que tinham perspectivas diferentes, linguajar diferente. O apóstolo Paulo, quando você lê os escritos dele, você percebe a eloquência que o apóstolo Paulo tinha com as palavras. Um homem que foi educado aos pés de Gamaliel, conhecedor da lei, como ele mesmo diz na carta aos Efésios e também na carta aos Filipenses. Era um homem dotado de conhecimento do judaísmo, porque era um fariseu, uma seita judaica. Por outro lado, nós temos o apóstolo Pedro, um pescador, um homem simples, um homem que não tinha muito tato com as palavras, mas foi também chamado por Deus para escrever 2 cartas. Na primeira carta você não percebe muito essa rudez do apóstolo Pedro, mas os autores dizem que a segunda carta percebe-se claramente a simplicidade deste homem. É um livro humano, porque fala a todas as línguas, a todos os povos, e esta palavra tem chegado a estas pessoas. Mas a Bíblia é um livro singular porque é um livro divino. Mesmo tendo sido escrita numa linguagem humana por homens inspirados por Deus, as ideias que nós encontramos na Escritura não vieram da mente dos homens. Foi o próprio Deus quem os inspirou para que registrassem na Escritura a sua palavra, a sua vontade. É por essa razão que a Bíblia foi escrita aí por aproximadamente 40 autores, no intervalo de 16 séculos, mas ela não se contradiz. Não há contradição entre Antigo e Novo Testamento, apesar de haver ênfases diferentes, mas o conteúdo, há uma
há uma lógica, há uma coerência, coesão nos ensinamentos da Escritura. Então nós olhamos para esse livro e observamos que ele é diferente de todos os demais livros religiosos que existem por aí. E aqui no Salmo 19, o autor nos fala sobre a excelência deste livro, o quanto este livro é importante para as nossas vidas. E eu gostaria de destacar dois aspectos nesses dois versículos, porque a Bíblia é um livro tão importante e necessário para nós, em todos os tempos, especialmente neste momento que estamos vivendo. A Bíblia é um livro especial, nós vamos ver porque ela restaura a nossa alma e porque ela alegra o nosso coração. Estes são os dois princípios que eu gostaria de extrair dos versos 7 e 8, a primeira parte desses dois versículos. Conta-se que um determinado filósofo romano chamado Celso, ele viveu ali por volta do século II, ele sempre atacava os cristãos. E ele dizia muitas coisas ruins acerca dos cristãos. Mas ele disse algo a respeito dos servos de Deus naquela época, que apesar da intenção dele ter sido de fazer uma crítica, isso acabou se tornando um elogio. Celso disse uma determinada vez que a importância do cristianismo está no excessivo valor que ele dá a cada alma humana. A importância do cristianismo, e ele fez isso em tom de crítica, está no excessivo valor que ele dá a cada alma humana. Meus irmãos, e aqui nesse texto, especialmente no verso 7, diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma. Quando a Bíblia fala de alma, ela está falando do nosso homem interior, aquela parte subjetiva que nós temos, os nossos pensamentos, inclinações, desejos, vontades, percepção da realidade que nos cerca, os nossos pensamentos. Sabe aquele momento que você conversa consigo mesmo? Eu faço isso ou não faço? Eu devo tomar essa decisão ou não? Porque eu estou abatido? Porque eu estou tão triste internamente? Sabe esses diálogos que você estabelece consigo mesmo? Essa é uma conversa com a sua alma. Essa é a parte subjetiva, mas que tem uma influência significativa e eu diria que definidora no nosso homem exterior. Nós somos externamente, manifestamos pelo nosso comportamento, pelas nossas palavras e pelos nossos atos, aquilo que está fervilhando no nosso coração, na nossa alma. É por isso que todas as vezes que nós estamos nos sentindo mal ou bem, isso tem a ver com o estado da nossa alma. Isso tem a ver com o estado do nosso coração. O salmista, no Salmo 13, ele pergunta: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? E aí no verso 1 ele diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Olha como ele diz no verso 2: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? Então, isto é a alma, é o nosso homem interior, que o texto diz que Deus pode restaurar. Você precisa de cuidado para o seu homem interior, para a sua pessoa interior. Você precisa de cuidado para o seu coração. Não são poucas as vezes, meus queridos, que o nosso coração se encontra abatido, triste e distante do Senhor. E é por isso que a nossa alma precisa de restauração. Por isso que a nossa alma precisa de cura. A nossa alma precisa de restauração. A sua alma precisa do cuidado paternal do Senhor. Em primeiro lugar, é sobre isso que eu gostaria de falar nessa manhã. Primeiro princípio que nós observamos na parte A do verso 7 do Salmo 19, é que ele diz que, se referindo à lei de Deus, diz que é um instrumento.
A lei do Senhor. Nós vamos ver daqui a pouco, ele qualifica que essa lei é perfeita. E quando o salmista fala aqui de lei do Senhor, ele está se referindo a todos os mandamentos, tudo aquilo que compreende a vontade de Deus revelada para as suas criaturas. O salmista, como ele tinha em mãos somente o Antigo Testamento, e este é um salmo de Davi, ele está pensando aqui na Torá, a lei de Deus, resumida ali nos 5 mandamentos, nos 10 mandamentos, perdão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do descanso para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Mas além dos 10 mandamentos que o salmista está pensando aqui, quando ele fala da lei do Senhor, ele está pensando em outros preceitos também que nós encontramos no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós encontramos leis para as mais diversas áreas da vida humana. Leis que protegiam órfãos, viúvas, os necessitados, os estrangeiros. Lei da ceifa, a lei da cega, a lei de como lidar com os negócios, no caso de uma construção, como o construtor deveria proceder para evitar acidentes e vitimar outras pessoas. Então o salmista está pensando em toda a lei de Deus, tudo aquilo que compreende a vontade de Deus revelada na Escritura, a instrução do Senhor, tudo aquilo que Deus revelou para nós. Nós sabemos que o Salmo 19 tem uma estrutura muito clara, uma divisão, 2 divisões muito claras, que do verso 1 até o verso de número 10, o salmista está falando, do verso 1, melhor dizendo, até o verso 6. O salmista fala da revelação natural de Deus. Deus se revela na natureza. A natureza exibe a glória, a santidade de Deus. E a partir do versículo 7, o salmista fala sobre a lei escrita de Deus. E ele usa uma série de adjetivos para poder se referir a esses mandamentos, a essa lei. Ele chama de lei, ele chama de testemunho, ele chama de preceitos, juízos de Deus. Todos estes são sinônimos e se referem à vontade de Deus revelada a nós em sua palavra. Deus decidiu se revelar a nós. Na teologia nós dizemos que Deus ele é um Deus abscôndito, um Deus escondido, mas é um Deus revelado, é um Deus que se revela, é um Deus que se mostra, é um Deus que se deu a conhecer a nós. Ele é ao mesmo tempo transcendente, Ele está além, acima de nós, mas ao mesmo tempo esse Deus é imanente, Ele se relaciona conosco. Então, ao mesmo tempo em que Ele é o outro, Ele também é um conosco. Isso é maravilhoso, porque Deus é completamente diferente de nós, mas ao mesmo tempo Ele se rebaixou a nós para falar na nossa própria linguagem, e esta linguagem é compreensiva, e esta linguagem de Deus é a sua palavra. João Calvino dizia que Deus balbucia aos nossos ouvidos para que nós possamos compreendê-lo. Ele é tão grande, Ele é tão imenso, Ele está tão além de nós e acima de nós, mas ao mesmo tempo Ele se relaciona conosco. E Deus faz isso, se revelando. A ideia de revelar é se mostrar. Eu estou aqui. Você pode ter acesso a mim. É por isso que a encarnação, a doutrina da encarnação de Cristo tem um significado muito importante para nós. Porque a doutrina da encarnação, ou a encarnação de Cristo em si, é o sinal mais eloquente de Deus dizendo: eu quero ser conhecido de vocês.
Eu quero me relacionar com vocês, e Ele faz isso de maneira bendita na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tanto que um dos nomes que o nosso Salvador recebeu foi Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Algumas pessoas dizem assim: eu queria conhecer a Deus, eu queria ver a Deus. Quem vê o Filho, vê o Pai, porque o Filho é a imagem, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, é a imagem do Deus invisível. Meus queridos, o primeiro princípio que nós observamos aqui é que essa lei de Deus é uma referência a toda a vontade de Deus revelada a nós em sua palavra. O segundo princípio que nós observamos ainda no verso 7 é que o salmista diz que a lei de Deus é perfeita. Ou seja, não existe incoerência, não existe inconsistência nesta lei. Ou seja, o sentido de perfeito aqui é de algo amplo, que cobre todos os aspectos da vida humana. Essa é a ideia de perfeição, de algo completo. Algumas pessoas acham que a Bíblia é um livro que trata apenas de questões relacionadas à nossa vida devocional, de devoção a Deus. Então, se eu quero saber sobre qualquer assunto relacionado à minha vida espiritual, eu falo aqui entre aspas, porque nós não fazemos essa divisão. Para nós tudo é espiritual. Essa divisão foi trazida por um teólogo chamado Tomás de Aquino, que separou o mundo em duas categorias: aquilo que ele chamou de andar de cima, que chamou de graça, e aquilo que ele colocou no andar de baixo, chamado natureza. Então as atividades espirituais estão no andar de cima: ir à igreja, orar, ler a Bíblia, enfim. Mas as outras atividades estão no andar de baixo e, portanto, seculares. Nós não defendemos esse tipo de pensamento. Nós entendemos que todas as esferas da vida humana, Deus se interessa por elas. Então, quando o salmista diz que a lei do Senhor é perfeita, significa que ela cobre todos os aspectos da vida humana. Tudo o que você imaginar, a Bíblia cumpre ou cobre, porque as suas verdades, os seus preceitos são amplos. A palavra de Deus é perfeita, é completa, não precisa de revisão, não precisa de acréscimos. Para qualquer assunto que você precisa de orientação, você pode recorrer a esta palavra, porque ela é perfeita. Pastor, eu preciso saber como criar meus filhos. Busque orientação na palavra. Eu quero saber como lidar com as minhas questões emocionais. Busque orientação na palavra. Eu quero saber como lidar no casamento, ser uma boa esposa, ser um bom esposo, ser uma boa mãe, ser um bom pai. Busque orientação na palavra. Eu quero saber como lidar com os meus recursos, com a minha vida profissional, com a minha vida emocional. Busque orientação na palavra, porque ela é perfeita, ela é completa, ela cobre todos os aspectos da vida humana. Ela, a Escritura Sagrada, é a fonte de orientação de Deus para as nossas vidas. Todas as vezes que nós removemos a Escritura, nós estamos, em outras palavras, tirando Deus de cena das nossas vidas. Quando a gente decide viver de maneira autônoma, sendo dono do nosso próprio nariz, querendo mandar na nossa própria vida, agindo ao nosso bel prazer, de acordo com as inclinações do nosso próprio coração, nós estamos, em outras palavras, dizendo: Deus, a palavra do Senhor é importante para mim apenas em algumas áreas. Daqui para frente, nesta área aqui, o Senhor deixa que eu tomo conta, porque eu sei lidar melhor aqui. A tua palavra não tem orientações claras nesse aspecto. Nós nos enganamos, porque o salmista diz que esta palavra é perfeita, e nós sabemos que perfeição na Bíblia nos dá a ideia de completude. Ela
abrange todas as esferas da vida humana. Mas o salmista continua ainda no verso 7, a parte A, e ele diz que essa palavra, que é a lei de Deus, que é perfeita, ele diz que restaura a alma. Significa refrigerar, animar, dar vida. Quantas vezes nós nos sentimos um caco internamente? Nós nos sentimos um fracasso. Nenhuma experiência que a gente tenha é suficiente para arrancar a alegria da nossa alma. O coração abatido, a alma apertada. Sabe aqueles dias que a gente parece que tudo está apertado lá dentro, até para beber água, parece que tem alguma bola aqui travando na garganta, a alma inquieta, impaciente, intranquila, precisando de ânimo, de vida. A palavra do Senhor restaura, reanima, promove vida, traz vida onde há morte, traz vida, sustenta aqueles que a recebem com alegria e sujeição a ela. Essa palavra é suficiente e também eficiente para restaurar a vida mais desgraçada desse mundo, trazendo refrigério, paz ao coração. Quando a gente fala de paz, a gente não está pensando no conceito de paz segundo o mundo. Porque as pessoas falam de paz aqui neste mundo quando não há nenhuma situação de conflito que traga desajuste a elas. Então, se eu estou financeiramente bem, eu estou em paz. Se eu estou com a saúde ok, eu estou em paz. Se profissionalmente eu estou estável, eu estou em paz. Se eu não estou em guerra com o meu cônjuge, eu estou em paz. Se eu não estou em conflito com ninguém, eu estou em paz. O conceito de paz na Bíblia, e eu entendo que está relacionado a essa questão de alma restaurada, é estar em paz com Deus. Paz, a shalom bíblica, nunca significa ausência de conflito e de adversidades. A shalom bíblica, a paz bíblica, é um estado interior de paz com Deus, que faz com que eu esteja em paz apesar das circunstâncias adversas, apesar das situações que nos afligem. Esse é o conceito de paz, e é esta paz que a Escritura nos traz e que restaura a nossa alma. Meu querido ouvinte e irmão, é possível que você esteja precisando de refrigério para a sua alma. Busque esse refrigério no Senhor. A Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, os seus testemunhos, os seus mandamentos, eles são perfeitos, completos, não precisam de acréscimos, e restaura a alma. Possível que você esteja na manhã desse dia exatamente precisando disso. O salmista continua, o verso 7, na sequência, nós não vamos enfatizar essa parte, a parte B, ele diz: o testemunho é uma nova expressão que ele usa aí para a lei do Senhor. O testemunho do Senhor é fiel, ele é confiável e dá sabedoria aos simples. Sabe quem é o simples? É aquele que não tem vaidade, que está aberto à instrução. Quem não está aberto à instrução, a palavra de Deus não tem valor nenhum para ele. O simples é aquele que, mesmo que ele tenha algum tipo de conhecimento, ele está aberto à instrução de Deus. Ele tem consciência de que não sabe tudo, de que ele não
sabe lidar com todas as situações da sua vida. É por isso que ele é simples, no sentido de estar aberto à instrução do Senhor. Mas agora olha o verso 8. E eu gostaria de enfatizar esse verso também. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Nós vimos no verso 7 que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. No verso 8, os preceitos do Senhor são retos e trazem alegria ao coração. Não há verdadeira alegria a não ser em Deus. Não existe verdadeira alegria que não seja no Senhor. E aqui eu gostaria de extrair também alguns princípios nesse verso. O salmista diz aqui, ele chama preceitos do Senhor. Mais uma vez, seus estatutos, suas ordenanças, suas orientações, seus princípios, sua lei, que são indispensáveis para a formação do nosso caráter. Esses mandamentos são indispensáveis para promover a felicidade humana. As pessoas muitas vezes pensam que o objetivo da lei de Deus é nos limitar. Algumas pessoas até dizem: Deus não quer a minha felicidade, porque Ele me priva de muitas coisas. Deus não quer a minha felicidade, porque Ele me enche de mandamentos. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Os preceitos de Deus, na verdade, são eles que promovem a verdadeira felicidade. Nós vamos falar mais à frente sobre isso, mas estes mandamentos, ao invés de servirem para nós como prisão, eles servem para nós como cercas protetoras. Eu gosto muito dessa analogia, eu já usei aqui algumas vezes. Tem uma imagem interessante que circula nas redes sociais. Dois rapazes, aparentemente eles estão conversando, e um está sentado numa cerca de madeira e tem uma placa dizendo: não ultrapasse. Já usei essa ilustração aqui várias vezes na igreja, né? Os irmãos já ouviram. E tem uma placa na cerca de madeira dizendo: não ultrapasse. E aí um dos rapazes, o que está em pé, vem e passa a perna para saltar do outro lado. E aí do outro lado da cerca tem a imagem mostra, tem uma imagem dizendo, uma placa dizendo: mandamentos de Deus, e um precipício lá embaixo. Depois da cerca tem um precipício. Mudando o que precisa ser mudado na analogia, é isso que a palavra de Deus, entre outras coisas, representa para nós. Uma verdadeira cerca protetora. Os preceitos de Deus, eles procedem de Deus e por isso promovem a nossa felicidade. Quando o salmista fala aqui dos preceitos de Deus, ele está se referindo a toda a lei de Deus que é inspirada por Ele. Os preceitos do Senhor, e ele diz, são retos. A ideia de retidão aqui é que tem o poder de revelar e nos conduzir ao que é certo e verdadeiro. A palavra de Deus nos conduz em retidão e nos livra de muitos males e perigos dessa vida. O salmista, no Salmo 119, 105, falando a respeito da lei de Deus, da palavra de Deus, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você quer ter uma vida reta, uma vida correta, você precisa obrigatoriamente se submeter a esta lei de Deus, a estes preceitos de Deus que são retos. Eles revelam a retidão de Deus e torna reto, justo, aquele que caminha por Ele. É por isso que muitas vezes nós entramos em caminhos sombrios e trazemos sofrimento sobre a nossa vida, porque preferimos
seguir o conselho do nosso coração, a seguir os conselhos de Deus, os conselhos retos do Senhor. Eu admito, os conselhos de Deus, os preceitos de Deus, nem sempre do ponto de vista humano são os melhores, não é verdade? Mas por que Deus está me privando disso? Por que Deus está me mandando caminhar nesta direção se naquela direção é bem melhor? Por que Deus está me exortando para caminhar por aqui, quando na verdade eu já percebi que por ali é melhor? Porque os mandamentos, os preceitos de Deus são retos. Me lembro aqui aquela experiência, né, dos filhos. Os filhos nem sempre querem seguir as orientações dos pais. Meu pai, minha mãe, o tempo de vocês já passou. Eu não preciso mais seguir essa cartilha, porque isso foi de 10 anos atrás, 20 anos atrás. E o pai e a mãe dizem: filho, vá por aqui. Eu conheço esse caminho, eu conheço esse tipo de amizade. Se você tomar essa decisão, o resultado vai ser esse. E muitas vezes o filho, na dureza do coração, diz: eu não quero. Eu quero seguir o conselho do meu próprio coração. E se dá mal muitas vezes. O livro de Provérbios nos traz uma série de orientações, de exortações a esse respeito. No capítulo 3, o escritor de Provérbios nos diz assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te sustentes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Olha só, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Não se esqueça dos ensinos e dos mandamentos de Deus. Por fim, o verso 8 nos diz assim, que os preceitos do Senhor são retos, e aí ele diz: e alegram o coração. Quando alguém vive segundo os preceitos do Senhor, o seu coração é invadido por uma alegria indizível, cheia de glória e de graça. Não uma alegria circunstancial e superficial, mas uma alegria que ultrapassa as circunstâncias. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor, diz um cântico, um corinho espiritual. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Sabe por que os preceitos do Senhor retos alegram o coração? Porque todas as vezes que nós trilhamos na direção dos preceitos de Deus, nós nos damos bem na vida. E eu não estou falando bem no sentido de prosperidade aqui e agora, mas se dar bem no sentido de não cair nas armadilhas desse mundo. É por isso que os mandamentos de Deus promovem a alegria. A alegria de estar em paz com Deus, mas ao mesmo tempo a alegria de ser privado de muitos perigos que esse mundo nos oferece. Meus irmãos, quantos de nós já teve que experimentar tristezas por passar por cima dos mandamentos de Deus? Quantos de nós amargamos, uma vida infeliz
sem propósito, porque em algum momento decidiu passar por cima dos mandamentos de Deus. Todas as vezes que nós estamos longe desses preceitos, as alegrias que nós experimentamos não são verdadeiras. Até podem promover as nossas experiências aqui uma alegria passageira, mas não uma alegria duradoura. Existe uma história que Jesus conta nas parábolas, a do filho pródigo, muito conhecida, talvez a mais conhecida das parábolas de Jesus, do filho que pede ao pai a herança, porque ele quer viver de maneira dissoluta, e o pai reparte a herança, dá a parte dele, e ele vai embora. E a Bíblia diz que ele passa alguns anos ali desfrutando de maneira dissoluta, de uma vida desregrada, até que ele acaba tudo e vai cuidar de porcos. E ele desejava ali comer a comida dos porcos. Existe uma tradução que diz, é como se ele desejasse não só comer a ração do porco, mas as bolotas do porco, tamanha fome que ele passava. E ele se lembra da casa do pai. E ele diz, na casa de meu pai, os servos dele comem do bom e do melhor, enquanto eu, que sou filho, estou aqui vivendo esses momentos difíceis. E ele então volta para a casa do pai, e o pai o recebe com alegria, faz uma festa, manda matar um novilho cevado e recebe com alegria, põe o anel no dedo como sinal de que a nossa a relação está reatada. Você é meu filho, apesar de você ter saído de casa, mas você é meu filho. Meus queridos, essa história ilustra muito bem o que significam as alegrias fora de Deus. Elas são passageiras, são momentâneas, porque a alegria verdadeira não é superficial, não é externa, mas é uma alegria que brota de um coração que está encharcado pela palavra de Deus. E todas as vezes que nós encharcamos o nosso ser, a nossa alma com esta palavra, dela flui alegria, paz verdadeira, mesmo que vivamos momentos de conflitos, momentos de guerras, momentos de perturbações como estes que estamos vivendo agora. A paz de Deus, a alegria de Deus invade o nosso coração de uma maneira inexplicável. Eu quero concluir relembrando algumas coisas que eu falei nesta manhã. A lei do Senhor é perfeita, ela é completa. Se você precisa de orientação em qualquer área, para qualquer área, busque nessa palavra. Busque na palavra do Senhor, porque ela é completa. Ela não é deficiente em nenhuma área. Segundo, esta palavra restaura a sua alma. Talvez a sua alma esteja perturbada, abatida, impaciente, sem esperança, sem alegria. Esta palavra restaura a alma. Esses preceitos de Deus são retos e eles endireitam as suas veredas. É possível que você esteja caminhando por veredas tortas, por caminhos não planos, longe da vontade do Senhor. Esta palavra endireita as tuas veredas. Se você quiser tomar decisões acertadas em qualquer âmbito da sua vida, em qualquer área, busque na palavra de Deus orientações, porque esta palavra é reta. Ela expressa o caráter reto, santo, justo, bom de Deus. Portanto, todas as vezes que você se envereda por Ele, por esses mandamentos, a sua vida caminha em retidão. Por fim, talvez você esteja precisando de alegria verdadeira. Esses dias, meus irmãos, têm sido dias de angústias para muitos de nós. É impossível que você já não tenha sentido tristeza, angústia durante esses dias que nós estamos vivendo. Mudança de rotina, ser privado de fazer aquilo que você gosta,
ser privado de ver pessoas que você gosta. Hoje, Dia das Mães, muitos terão que dar um abraço virtual. Isso vai trazendo tristeza, angústia ao coração. Preocupações com o amanhã. Isso vai trazendo tristeza ao coração. A palavra do Senhor pode alegrar o seu coração de maneira verdadeira, porque essa alegria brota de dentro. O próprio Deus, através da sua palavra, que vai implantando em nós a sua paz, e essa paz vai gerando alegria, alegria verdadeira, alegria indizível, cheia de glória, alegria maravilhosa. Que o Senhor possa, na manhã desse domingo, fortalecer o seu coração, te encorajar, para que você continue firme, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Vamos orar nesse instante? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, pela tua lei que é perfeita, completa, não é deficiente em nada, nos é suficiente para todas as áreas, ó Deus, das nossas vidas. A tua palavra responde às perguntas mais inquietantes do nosso homem interior e responde de modo satisfatório. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra que é reta e endireita as nossas veredas, os nossos caminhos. Muitas vezes, Senhor, trazemos sobre nós angústias e perturbações, porque preferimos seguir o conselho do nosso coração, que é enganoso, corrupto, a seguir as instruções do Senhor. Mas esta palavra, que é reta, pode trazer de volta a alegria que talvez, ó Deus, alguns já tenham perdido. Alegria de viver, alegria de amanhecer, de se levantar todas as manhãs. Perderam o propósito da sua existência. Que nesta manhã o Senhor restaure estes corações, para a glória do teu próprio nome, para a alegria de todos nós, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu gostaria de concluir esse momento de culto nessa manhã cantando uma música. Não sei se vai sair muito bom, porque nós estamos tocando de um playback aqui, de um aparelho externo, mas eu gostaria de cantar mesmo assim, uma homenagem às mães, tá? Então, espero que essa música seja bastante edificante. Mãe, tanta coisa aconteceu. Mãe, tanto tempo se passou e eu não sou mais um menino, eu cresci. Mãe, as lembranças me acompanham, eu tentei resistir e esquecer, mas pensei, o que seria de mim sem ti, sem teu cuidar, sem teu carinho, sem tua atenção, estou sozinho. Mamãe, não posso viver sem você. Mãe, quero te encontrar e te abraçar.
Mãe, um espelho me revela que o tempo da aquarela já passou e eu não posso voltar atrás. Perdão por estar sempre ocupado e não ter visto o tempo passar. A saudade faz um homem chorar. Eu sinto falta da tua voz, de te ouvir uma canção, o teu olhar, o teu sorrir ensinou-me a primeira oração. Mãe, quero te encontrar e te abraçar. Mãe, tenho tanta coisa pra falar. Não quero mais de ti me separar. Mãe, eu te amo. Amém. Que Deus possa abençoar a todas as mães. Obrigado pelas orações dessas queridas mães. Têm orado pelos seus filhos, filhos físicos e filhos espirituais. Continuem, persistam, orem. São muitos os exemplos de homens, mulheres de Deus na história que foram o que foram por conta das suas mães, das orações, dos conselhos. Pela manhã eu citei uma frase que diz que todas as influências que os filhos recebem passam, todas, mas as influências que os filhos recebem das mães jamais passarão. Quantos servos de Deus que se afastaram do Senhor e depois retornaram para o Senhor por conta da oração persistente de suas mães. Nos lembramos de Agostinho, nos lembramos recentemente o reverendo Augusto Nicodemos contou um pouco dessa sua história também, que ele se afastou do Evangelho e a sua mãe orava incessantemente por ele. Deus abençoe as mães, Deus abençoe a todos, nos conceda um restante de domingo em paz e logo mais à noite, se Deus nos permitir, estaremos de volta. Vamos dar continuidade à exposição da nossa série, mais do que simples histórias, lições de vida nas parábolas de Jesus. Deus abençoe você e a sua família também.